Olá pessoal, aqui é a Tati e a receita de hoje é uma deliciosa cheesecake feita com ricota para ficar mais em conta e não vai ao forno, então não tem como errar o ponto. Vamos para a receita? Vamos começar fazendo a base. Vou usar amêndoas, pois eu já tinha em casa, mas você pode usar a castanha, amendoim, nozes, o que preferir. Vamos bater no processador até ficar uma farofinha. Eu vou deixar mais grossinha, pois gosto de uma crocância. Com a amêndoa triturada, acrescentamos o xilitol, damos uma misturadinha e entramos com manteiga gelada e cortada em cubinhos para facilitar. E vamos amassando tudo com a ponta dos dedos até formar uma bola. Colocamos agora na forma. Eu preparei massa para 2 tortas de 12 centímetros para adiantar, mas as quantidades que vou deixar aqui na descrição vai ser para uma cheesecake de 12 centímetros. Se quiser fazer maior, é só dobrar. Eu acho mais fácil dobrar uma receita do que ter que diminuir, por isso prefiro passar quantidades menores. Com o resto vou fazer outra torta, então já se inscreve no canal para descobrir qual será. Ela vai para o forno pré-aquecido a 200 graus por 5 a 10 minutos ou até a borda dourar. Depois é só tirar e deixar esfriar enquanto fazemos o recheio. Já vamos deixar a gelatina hidratando. Só seguir os passos do pacotinho ou, se for a granel, colocar água fria o suficiente para hidratar e reservar. Para o recheio, vamos bater a ricota. Sim, ricota. É bolo de queijo, então por que não ser um queijo mais magro e mais barato, né? Mas colocamos o leite antes para facilitar bater. Vai o xilitol e é só bater bem. Vai ficar um creminho bem lisinho e encorpado. Agora vamos colocar a gelatina hidratada no micro-ondas por 15 segundos, só para ela ficar líquida, não pode ferver. Acrescentamos no creme e batemos mais um pouco para misturar bem. Com o creme pronto, despejamos na forma depois que a base já esfriou e damos batidinhas e uma mexidinha para o creme assentar e qualquer bolinha de ar subir. E é só colocar na geladeira para o creme firmar por no mínimo 3 horas. E podemos fazer a calda para ela gelar também. Aqui eu vou usar frutas congeladas que comprei na Swift. Tem morango, mirtilo, amora, framboesa. Elas vão para a panela congeladas mesmo, para aproveitarmos a água que irá soltar. Colocamos o xilitol e o limão e podemos ligar o fogo e misturar bem. Lembrando que todas as quantidades certinhas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos deixar tampado para que elas descongelem e cozinhem um pouco mais. Já volto. Veja que as frutas soltaram bastante água, mas ainda estão duras. Pode deixar tampado mais um pouco em fogo baixo. Está começando a cozinhar e reduzir. Vamos amassando um pouco as frutas para ajudar a dar consistência e deixamos engrossar agora sem tampar a panela. Ela já está quase no ponto. Agora vai da sua preferência. Se quiser com um pedaço, pode deixar. Se preferir mais lisa, é só processar. Eu vou amassar só mais um pouco e tá bom. Lembrando que ela ainda vai engrossar quando estiver gelada. Quando você conseguir ver o fundo da panela, já está pronta. Vamos passar por uma vasilha para esfriar. Passado o tempo de espera e com a torta já durinha, com cuidado passar para o prato. Na próxima vou ver se colocando um papel manteiga embaixo vai facilitar retirar o fundo sem o medo de riscar a forma. Com a torta no prato, é só jogar a calda por cima. Como ela ficou pedaçuda e mais grossinha, ela não vai escorrer, mas vou colocar bastante, pois sou dessas, né? Prontinho, olha que lindo que ficou! E com uma textura macia, mesmo com ricota, ela não ficou granulada, ficou bem cremosa. Agora é só tirar a foto e comer. Gostou dessa receita? Então dá o like aqui embaixo e deixe nos comentários o que você achou dessa versão com ricota. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga que ama cheesecake. E se inscreve no canal e ativa o sininho para receber sempre receitas práticas para o seu dia a dia. Fica mais um pouco e confere as dicas da Núbia para essa receita. Tenha um ótimo dia, um grande abraço e tchau, tchau!